Tem uns negocinhos aqui na frente, Alô, vai muito dar. boa noite. Mais um Resenha Ponto Online começando e eu mais uma vez tendo o privilégio e a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas, pessoas que são histórias no futebol brasileiro e mundial, pessoas que deram muitas alegrias a muita gente e a mim também, né? E eu, particularmente, além de tudo, ter a oportunidade de ser amigo dessas feras. Estou recebendo aqui hoje o meu parceiro de sempre, o Mário Marques, que comenta comigo, está sempre comigo em todas as situações aqui no nosso canal. E hoje também recebendo um parceiro dele, um cara que jogou com ele e que tem muita história para contar, Arthurzinho, que é mais conhecido como Rei Arthur. Arthurzinho, seja muito bem-vindo aqui comigo e com o Mário no Resenha.online História. Um abraço, Lenilson, um abração ao Mário, parceiro de vários anos, de vários clubes, talvez o melhor parceiro que eu tive jogando comigo, como eu diria, em termos de qualidade, um jogador que me completava muito e me ajudou muito na carreira, não digo só como pessoa, não, como um atleta também, porque era um cara que vivia as partidas e ficava o tempo todo na minha orelha ali, me recomendando as coisas, por isso eu digo que ele foi o melhor parceiro que eu tive. Tive mais tempo e por ter sido uma pessoa que conversava muito e nos orientava, às vezes, dentro de campo. Mário, meu parceiro, seja bem-vindo e já te botei para escutar tudo isso dessa fera aí. Fala um pouco dele aí, Mário. É. Lenilson, boa noite a quem está assistindo, boa noite ao Arthur, né, que realmente dentro do futebol foi um amigo que eu tenho, né, a gente dentro do futebol não são muitos amigos, o Arthur é amigo, irmão, né, logicamente eu acho que eu viro aí um pouquinho, eu acho que ele é que me ajudou muito mais do que eu ajudei ele, né, porque ele fazia os gols, eu gostava, né, ele me dava bicho, essas situações é aquele o complemento é que faz chegar a isso. Então, pela pessoa que eu conheci, o Arthur, tem muita história do Arthur para contar. Eu acho que hoje o programa é dele, né, Arthurzinho? Mas é um prazer imenso estar falando com ele nessa live aqui, entendeu, Linus? Tem muita história para colocar dele aqui. Eu, eu te boto as perguntinhas, ele vai respondendo. Ô, Arthur, fala um pouco de Cuidado que você, essa fala um live é pouco pública. do teu. Não. Pelo amor de Deus. Arthur, fala um pouco da tua história, do teu começo, fala um pouco de você. Eu comecei jogando futsal no São Cristóvão, de 12 para 13 anos, onde fiquei nesse clube até 18 anos. De 16 a 18 eu jogava futsal e futebol de campo, e com 18 anos eu fui treinar no Fluminense, passei, na época era Pinheiro, só que você não podia jogar em dois clubes diferentes, disputar competições. Jogar futsal pelo São Cristóvão e jogar futebol de campo pelo Fluminense. Aí eu optei por jogar futebol de campo pelo Fluminense. Só que naquela época, o São Cristóvão não quis me liberar. E aí houve uma confusão, porque eles queriam me trocar por alguns jogadores do Fluminense. O Fluminense ninguém queria para o São Cristóvão. E aí eu tive que ficar fazendo estágio de um ano. Esse ano foi o ano de 75, e acabei ficando em casa sem ganhar um centavo de nenhum dos dois lados, esperando o ano passar para me apresentar no Fluminense, e a partir daí eu me profissionalizei lá. Eu costumo dizer, as pessoas que tiveram as mesmas dificuldades que eu tive, o Mário é um caso parecido, tem Adílio, tem Júlio César, essas coisas todas, jogador que jogou futsal no início e já ficou competitivo desde criança e depois jogou futebol de campo, tem grandes possibilidades de ser profissional de futebol de excelência, até porque você já começa a ter dificuldades, ter conquistas e ter derrotas muito cedo, e quando já chega no profissional já está bem tarimbado para exercer essa profissão difícil que é ser jogador de futebol profissional. Arthur, agora também,
obviamente você falou do seu começo e tem outras histórias legais que você vai estar contando juntamente com o Mário, mas eu queria, antes de mais, que você falasse do CFA, ou seja, Centro de Futebol Arthur Lima. Eu costumo dizer que eu realizei alguns sonhos na vida. O maior sonho que eu tinha era ser jogador de futebol profissional. E mesmo com todas as dificuldades, se as pessoas não sabem, eu, quando me profissionalizei, eu pesava 56 quilos. Eu tenho 1,62 m. Então era peso pena mesmo. E mesmo assim, jogando de meia, ponta de lança, no início comecei jogando de meia, era mais armador, e depois me inventaram de jogar de meia ponta de lança. Tem que entrar na área, tentar fazer gol com esse tamanho, que não aguentava nem um cascudo. E eu tinha que me virar e ser esperto para sobreviver naquela selva de pedra que era o futebol brasileiro dos anos 70 e 80. Então, eu digo que foi muita ajuda divina, porque nós conseguimos ultrapassar essas barreiras todas aí e realizar o nosso sonho de ser jogador de futebol. E depois, uma das coisas que eu pedia muito a Deus era que eu pudesse passar essas minhas informações, esse meu aprendizado, para as pessoas. E eu consegui ser profissional, técnico de futebol, com 40 anos. Eu parei minha carreira com 40 anos, e com 40 anos e um dia, eu acho, eu já estava como técnico do Vitória da Bahia na equipe profissional. E o Mário foi como meu auxiliar técnico, ele e Júlio Marinho, e nós, na primeira oportunidade que tivemos, ganhamos 2 títulos. Fomos campeões da Copa do Nordeste e fomos campeões baianos. Isso daí com 5 meses de trabalho. Eu acho que isso aí me deu o alicerce para que eu continuasse a minha carreira como técnico e tivesse até uma carreira vitoriosa. E agora eu tenho um sonho, que sempre tive, de ter um clube meu, com meus princípios, com a minha metodologia, com a minha filosofia, com meus conceitos de futebol. Eu sou muito reticente ao futebol brasileiro que é apresentado agora. Eu acabei de ver agora Liverpool e Real Madrid, os caras estão jogando outro esporte lá na Europa, aí na Europa. Nós aqui estamos jogando outra coisa. Não é futebol, não. É uma correria desenfreada, é falta de técnica, é falta de inteligência, é falta de tudo. E nós éramos, como diria, os precursores e os principais artistas desse esporte. E eu fico louco quando vejo um futebol brasileiro, um Vasco, um Botafogo, um Fluminense, outras equipes aqui. Tem hora que tu não consegue ver jogo de segunda da Série B do brasileiro, que é uma correria desenfreada e pouca técnica, pouca habilidade, pouco drible, pouca criação. E nós vivíamos disso. E todo mundo ainda alega que é porque sai muito cedo do país, é porque as coisas mudaram. Gente, pode ter mudado, e eu tenho certeza até que mudou, mas a qualidade, se você tiver e souber trabalhar a qualidade, você ainda vai fazer com que o futebol brasileiro tenha supremacia no futebol mundial, porque, por incrível que pareça, mesmo com todas as dificuldades, nós ainda temos o melhor celeiro do mundo, nós temos ainda a melhor matéria-prima do mundo. Só que essa matéria-prima está sendo maltratada, foi terceirizada, e as pessoas que estão trabalhando com essa matéria-prima, muitos, me perdoem a sinceridade e fiquem chateados, não têm capacidade de fazer com que esse garoto, esse adolescente, vire um futebolista diferenciado. A gente está fazendo brucutu, a gente está fazendo jogador força, e a nossa qualidade sempre foi de técnica, de habilidade, de criatividade. Olha o meu corpo, olha o corpo do Mário, olha o corpo do Adílio, olha o corpo do Júlio César. Não precisa ter uma massa muscular avantajada, não. Precisa ser inteligente e ter a capacidade técnica para suplantar os mais fortes. Porque o futebol é jogado no chão, e para quem tem mais proximidade do chão, tende a ter a vantagem em relação aos demais.
Fantástico, Arthur. Inclusive vou até falar de uma pessoa. Oi. Oi, Mário. Não, ia mandar dizer, até porque o Arthur já está adiantado, já virou treinador aí na entrevista, e eu queria saber, pessoal, ter noção, por que o apelido dele era Motorzinho no São Cristóvão? Motorzinho é porque eu corria que nem um maluco, para lá e para cá. Eu sempre tive uma resistência muito grande. E eu Arthur, gostava de treinar. Só um minuto, Arthur. Porque... Arthur, só um minuto antes de você explicar. Aqui tem pessoas que vão estar sempre mandando mensagem, vai estar aparecendo aí embaixo. Se você quiser responder, fica à vontade, ok? Eu não sei se eu estou vendo isso aqui não, Ledilson. Agora está aparecendo. Está aparecendo sim. Aí, se eu conseguir enxergar, porque agora estou usando óculos, né? Aí, o Davi Barbosa é um treinador aqui em Portugal, é um mister. É um mister, exatamente. Ele é um mister aqui em Portugal. Para mandar um abraço cara que faz um trabalho muito bacana. Para o Davi e dizer que o futebol europeu, principalmente o futebol português agora, com uma filosofia implantada, com uma metodologia implantada, tem sobressaído muito no futebol mundial. E eles estão indo para o caminho certo, exaltando ainda a habilidade, a técnica, essas coisas todas. Coisa que o futebol brasileiro perdeu um pouco, e eu espero que a gente retorne com isso. Só para parar de falar, que às vezes eu falo demais, Mário e o Lenilson, eu acabei esquecendo de falar do CFA. É um clube que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, que é federado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, é registrado pela CBF, disputa a Série C do Carioca, e a gente enfatiza muito a habilidade técnica. Eu costumo dizer que é a essência do futebol brasileiro. Eu quero ter o DNA do futebol brasileiro. Eu quero jogador criativo, que drible, que invente, que seja, acima de tudo, um showman para o futebol mundial. A gente precisa retornar a ter esse tipo de atleta para voltarmos a ter a hegemonia que sempre tivemos. Fantástico. Agora, explica sobre o Motorzinho. Eu sou testemunha... Ele estava até falando, ele era muito rápido até, entendeu? Quando o Arthur falou que começamos, eu jogava no Vasco, né? O Adílio e o Julinho jogavam no Flamengo, né? E o Arthurzinho era no São Cristóvão. Então, só para você entender que talvez hoje em dia, né, o que o Arthur passou de ficar um ano sem jogar, talvez hoje, eu acho que não sei se isso seria, ele conseguiria. Ele foi muito persistente. Logicamente que nós pegamos uma pessoa. Eu peguei o Farias primeiro, o Arthur não pegou o Farias na base do Fluminense, pegou o Pinheiro, que realmente passou... cara, muita coisa dentro e fora de campo para a gente, por isso que o Arthur, a gente cita muito no nome do Pinheiro, nesse aspecto. E a outra coisa, quando o Arthur começou como treinador e levou eu e o Júlio Marinho, né? Tem um detalhe, nesse campeonato baiano, foi o primeiro tricampeonato que o Vitória da Bahia teve, Arthur. Eu não sei se você vai se recordar, mas nesse campeonato foi o tri que o Vitória teve. E o primeiro campeão da Copa Nordeste é que tem tanta coisa para falar dele, por exemplo. Ele saiu do Vitória, foi para o América de Natal, ganhou a Copa Nordeste. Ele foi bicampeão. Só para o pessoal entender, né? Porque às vezes é tanto assunto sobre ele, e logicamente às vezes a gente quer colocar umas outras situações aqui, a gente tem muitas coisas para colocar e perguntar para ele, mas é detalhe que às vezes a pessoa que está falando não vai lembrar, que é normal, porque a pergunta não direciona isso. Como a gente fica mais tempo aqui só escutando, e a gente pode falar isso, né? Eu tive esse privilégio de começar com o Arthur como auxiliar técnico dele, né? E esse trabalho que ele fala da essência, eu vi os treinamentos do Arthur no CFZ, vi lá no CT onde era o outro CT em Vargem Pequena do Zico também, que o Arthur às vezes usava lá. E eu estou dizendo isso, né, porque a gente é amigo, porque a gente pode ser amigo e ter metodologia de trabalho diferente. Mas o que eu vi ele fazer com os garotos, às vezes eu começava a rir sozinho,
que me lembrava tudo quando ele começou e a gente pegou as coisas, cobrança do Pinheiro, né? Ele tem uma pessoa que eu acho que ele tem eu poderia até perguntar, pulando a etapa, profissionalmente, um treinador que realmente ele gostou muito, né? Eu sei quem é, mas eu queria que ele falasse e de repente ele não vai lembrar dessa situação porque não vai ser perguntado. Então a minha pergunta pegou muitos bons treinadores, mas acho que tem um especial que ele com ele e eu queria que de repente se ele eu depois vou falar o meu treinador que eu achava que ele carregou bem, se ele pode falar qual foi o treinador que ele se identificou mais a nível profissional. Não vou dizer base, que base foi o Pinheiro realmente, né, profissionalmente. Eu tenho algumas referências, Mário, e Pinheiro foi uma delas. Eu tive o seu Valdir, seu Décio, no São Cristóvão, foram pessoas que me formaram também, não só como atleta, mas como homem, me dando os princípios, essas coisas todas, me posicionando. Eles já queriam, naquela época, ainda aí com 16, 17 anos, me colocar de meia ponta de lança, eu era um pouco irredutível, eu achava que eu não tinha corpo para jogar de costa para defesa, jogar de lá. Acho que não, mas nós tínhamos Gilson, tinha você, tinha outros jogadores que jogavam também, e chegando, e às vezes não ficava como o número 1 lá na frente, só para encostar no coisa. E quem me botou profissionalmente jogando nessa posição, e depois eu fiz a minha carreira toda, foi o seu Castilho. Esse cara é uma das referências minhas, assim, porque além de ser muito íntegro, ele era muito detalhista por cada situação que tinha no jogo. Ele te passava todas as situações do adversário e te dava os caminhos das pedras para que você fizesse evoluísse como jogador. E um que eu tenho como referência, e talvez você também tenha, chama-se Edu. Edu é um cara que me levou para a seleção e ainda, por ser um jogador que conhecia a posição, ele me passava detalhes da posição que foram muito úteis. E o Edu tem uma coisa que é o meu DNA, a parte ofensiva. O time do Vasco daquela época, se você lembrar, nós demos de 6-1 no Joinville, demos de 9-0 no Tunalusa, demos de 5-0 no... Era pancada e não era de pouco, não. De 5-2 na Portuguesa, de 4-3 na Portuguesa, de 3-0 no Grêmio, não era coisa de ganhar de 1-0 e ficar lá atrás, não. E eu tenho muito isso no DNA. Qualidade, drible, técnica, habilidade, criatividade e ofensividade. Na minha concepção, futebol, quem ataca mais e melhor tende a ter a maioria de vitórias nas suas equipes. E eu tenho como hábito isso. Hoje eu vejo muito assim, marcação alta. Pô, isso aí eu faço desde que eu comecei como treinador. Só mudou o nome, a gente falava que era pressão. Ó, vamos marcar lá em cima, não deixa nem os caras respirarem. Eu não quero que eles passem do meio campo. Aí agora, se eu falar assim, ó, não quero que eles passem. Não, qual é a marcação que você quer? Alta, média ou baixa? Porra, o campo pode ser dividido, todo mundo está dividido em 3/3, eu posso dividir em 4. Cada um faz do jeito que quer, cara. Então não precisa ficar, sabe, criando uma nomenclatura nova para dizer que está atualizado ou para dizer que é moderno. O que eu quero de moderno, o que eu quero de atualizado, o que eu quero de bom é quando a bola rola. Se você vê que essa nomenclatura faz sentido dentro da conjuntura do jogo. Aí eu não vejo isso, por que se fala bonito? Por que se fala diferente? Se a gente pode ter todas as nomenclaturas sem nenhum tipo de preconceito, porque esse cara é mais velho ou menos velho, e ter o futebol com excelência que nós tínhamos. Isso que às vezes me deixa chateado. As pessoas estão usando das palavras para se sobressair. E a gente não precisa usar das palavras para sobressair. Nós temos que fazer com que o time jogue e esse time fale pela gente. Perfeito. Fala, Mário. Lenilson, o que o Arthur está falando é o seguinte, eu vou voltar um pouquinho no Pinheiro, porque a gente teve um ponta-direita chamado Geraldinho,
E hoje em dia, você quando recebe, hoje você não fala ponta, né? É extremo ou ala, alguma coisa. Mas joga no extremo, joga no Geraldinho. Se naquele tempo o Geraldinho pegasse a bola, ficasse esperando o lateral passar, o Pinheiro falava, tá 1-1, o que você quer? É 1-1. Você não precisa de mais ninguém. 1-1, tu tem que usar o que você sabe. Entendeu? Então, isso aí, hoje, você vê o quê? O extremo pega, esperando o lateral vir para fazer a ultrapassagem. Isso era normal acontecer. Mas, naquele tempo, 1-1, não tinha que nem olhar para ninguém. 1-1, já falava, tá 1-1. E eu falo do Geraldinho, como falava do Gilson Gênio, né? O próprio Arthur, quando caía dos lados, 1-1, dificilmente você ia olhar para ver quem ia passar. Aliás, nem passava, porque aquele caminho era no qual eu cito o Geraldinho, que para mim, como jogador de base, foi um dos melhores que eu vi de ponta mesmo, direita, né? Ambidestro, para fora, para dentro. Impressionante. Só uma coisa. Eu lembro. Fala, Arthur. Fala. Só uma coisa para te ratificar o que está falando. O fundamento drible é tão importante que eu treino até os meus zagueiros. Até o zagueiro tem que saber driblar, cara. Até para sair jogando com correção, com inteligência, essas coisas todas. Aí estão tirando o drible do futebol. O cara que dribla é o cara que não joga coletivamente. O dia que eles descobrirem que o cara que dribla é o que mais ajuda a coletividade, eles vão voltar a fazer que o futebol volte aos dribles. O problema é que a gente limitou esses atletas a não driblar, a jogar só coletivamente. E o fundamento de drible tinha que ser o principal fundamento para todos, além do passe, que é a coisa mais fundamental, caso você tenha a posse de bola, entendeu? E, Arthur, você está dizendo uma coisa importante que eu concordo contigo. Só voltei atrás. Vai, Mário, pode falar, Mário, pode falar. Fala, Lenilson. É isso mesmo. O Arthur falou do drible e é uma coisa que é verdade. Ele assistiu o jogo do Real Madrid e Liverpool e o Zidane dá toda essa liberdade para o Vinícius Júnior poder fazer o drible, para poder assistir ao Benzema e os atacantes. E isso é uma verdade que você falou. Eles pegaram o que nós temos aqui de bom para poder literalmente colocar e usar aqui. E esses jogadores que são habilidosos estão sendo usados. Para driblar, o brasileiro para jogar coletivamente. Exatamente. E eles vêm aqui, é o que eu falo. Olha só, coletivamente eles são bons, os europeus. Aí eles vêm aqui para pegar os nossos dribladores. E a gente fica sem driblador no Brasil. Porque os melhores foram para aí. Aí me falam assim, não, porque o dinheiro está lá, a parte econômica está lá, mas vamos aqui, Lenilson, e vamos mais. Tá, a parte econômica está lá. A parte econômica estava na Itália, estava na Europa, nos anos 80. Aí foi Zico para lá, foi Maradona para lá, foi o Careca para lá. Sabe quantos bons ficaram aqui? Eu te digo, no Olaria, no Campo Grande, no Bolso Certo, na Portuguesa, no Bangu. Ei! Porque pode ir para lá, os melhores? Pode, mas aqui ainda pode ficar jogando o futebol brasileiro, o DNA do futebol brasileiro, com a essência do futebol brasileiro. O problema é que nós perdemos essa essência, perdemos nosso DNA. E aí, meu filho, por mais que você revele, vai revelar sem a qualidade para ser a supremacia. Eu estou com medo, só para terminar essa parte, que o Brasil não ganhe mais uma Copa do Mundo por muito tempo, que nós perdemos a nossa referência, as nossas diferenças. Nós agora somos iguais aos caras aí da Europa. E eles, se pudessem, contratariam os dribladores, os jogadores com habilidade, com criatividade do nosso futebol. E a gente está perdendo isso, porque na base não se faz mais jogador com essa capacidade. A gente está fazendo robô, a gente está fazendo um monte de brucutu, e o futebol brasileiro vai acabar perdendo definitivamente a nossa, como é que diria, a nossa supremacia. Os caras vinham aqui, ficavam boquiabertos, como é que era o futebol brasileiro.
Aí agora, eles vão buscar lá na África, vão buscar em outro lugar, porque aqui tá igual o deles aí, ou tá até pior. Verdade, verdade. Olha só, Lenilson, o Ari mandou um abraço aí, lembrou do Cafuringa também, passou aí, né? Porque ele é tricolor, ele só lembrou do Cafuringa. O Ari Para você ter uma ideia, entrou de novo, Ari Carvalho, Cafuringa. Um abraço para você ali. Antigamente, nos anos 70, 80, a Ana também dizendo que você não tem papa na língua. Não tem, não, Ana. Ele é meio. Ele está melhor, tá, Ana? Ele melhorou um pouquinho. Ele soltava mais o verbo, ele melhorou um pouco. Eu estou dizendo assim. Ô, Mário, fala para eles assim. Lenilson, nós tivemos prazer. Ô, Mário, nós tivemos. Fala para ela assim: olha só. Esse cara aí já ganhou vários títulos. Fala. Ele fica desempregado no Brasil por causa de quê? Porque ele não tem papas na língua. Aí se ferra. Aqui tem que ser bonzinho, caladinho. Não precisa fazer bom trabalho, não. Tem que ser do jeito que o cara quer. Botar aqui, ó. E vai em frente. Verdade. Nos anos 70, 80, e nós jogamos alguns torneios, né? O time do Brasil era sempre, em qualquer torneio da Europa, né? Torneio da França, torneio de Paris, Teresa Herrera, Ramon Carranza, tinha por obrigatoriedade ter um time do Brasil. Isso é fato. Verdade. Hoje em dia, não. Se você analisar todos os torneios que tem, não tem mais time brasileiro, porque o Arthur falou, os meninos bons que drible e tal, esses são pegos na base. Eu digo isso, a gente sabe, por exemplo, o Fluminense agora perdeu mais 2 jogadores da base, que nem vão jogar no profissional. Eles já estão indo direto lá, porque eles querem isso. E eles veem o quê? Que esse menino vai crescer muito mais lá, mas eles não querem deixar de ter o que o Zidane dá ao Vinícius Júnior, deixar jogar. Então, hoje em dia, não se tem mais essa situação. Brasil, não. Eles pescam lá quem eles querem, tem empresas dentro do Brasil que levam os garotos mais novos, mas nós estamos perdendo isso aí que o Arthur falou, não é nem a supremacia nós já perdemos há algum tempo, mas a essência de jogo nós ainda temos, mas infelizmente, para você mostrar, eu digo isso, Arthur, para tu ter ideia, aqui em Portugal, nas participações que a gente fez aqui, eu, Lenilson, o René Marcelo, que é um amigo que também trabalhou com a gente aqui ano passado, os caras perguntavam, mas quem é esse jogador aí, Marcelo, Joãozinho, Antônio? Saiu com 14 anos do Brasil, Arthur, porque não tinha chance aí. E os caras trouxeram aqui, eles fizeram, hoje estão tudo aparecendo. Dentro do esporte chamado Matheus Nunes. Matheus Nunes. O meio. É um baita de um jogador. Matheus Nunes? Matheus Nunes. Tem idade para a seleção olímpica. Matheus Nunes. Tem idade para a seleção olímpica, Arthur. Joga muito dentro do time do esporte. Saiu com 14 anos do Brasil. Aí os caras me perguntavam, como é que esse garoto tá aí que ninguém vê? Por quê? Não teve a chance aí, porque você acabou de falar, os caras aí tomaram de assalto, entre aspas, e estão ditando regras. Aí você perde menino para isso. Eu estou dizendo os que estão em Portugal. Eu imagino que deve ter muito mais aí pela Europa fora, entendeu? Então, você falou aí, bem colocado, que infelizmente não vai parar, vai continuar. Isso aí vai continuar por muitos anos ainda. Hein? Ô, Mário, eu sei até que existe o lado da economia. O dinheiro aí é 7 vezes, 6 vezes maior do que aqui. Financeira. Isso aí a parte financeira, a parte econômica é fundamental para que você mantenha esses jogadores aqui. É aquele negócio. Os caras chegam aqui com um caminhão de dinheiro, não dá para negar, até porque vai a independência, às vezes, do garoto, da família do garoto. Isso daí vai ocorrer sempre, enquanto o nosso dinheiro estiver muito aquém em relação ao dinheiro europeu. Mas uma coisa que me deixa indignado não é isso, que isso daí vai acontecer sempre, e por causa dessa questão financeira. Mas vamos continuar formando jogador com DNA brasileiro, vamos continuar formando jogadores com a nossa essência, com a nossa característica, com aquilo que nos deu 5 títulos mundiais.
Mário, o Brasil disputava as eliminatórias do Sul-Americana, ganhava de todo mundo. A gente só não sabia de quanto que era, mas ia ganhar de todo mundo. Hoje tem dificuldade com a Venezuela. Hoje tem dificuldade com a Bolívia. Aí, categoria de base, sabe o que acontecia? Era Brasil, campeão sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, tudo. Se botasse futebol de veterano, o Brasil ganhava. Aí, sabe o que acontece? Acabou. Não tem mais um jogador com as nossas características, com a nossa essência, com o nosso DNA. Eu não estou dizendo que não tenha que vender, eu não estou dizendo que os clubes não têm que ficar autossuficientes, que isso daí faz parte do negócio. Mas vamos continuar formando nossos jogadores com a nossa característica, com a nossa essência, cara. Acabou isso. Nós estamos formando outro tipo de atleta. Quer que eu te diga uma coisa? Hoje, se você me der um jogador aí com 1,90 m, forte, que tem bom sprint, que tem boa resistência, que tem boa endurance, está arriscado virar jogador. Aí fala, mas ele não vem nem com dom de ser jogador de futebol, mas os caras conseguem formar e dizer assim, ó, eu estou te dando um atleta, eu não estou te dando qualidade, mas o cara é fogo. Eu pergunto assim, chega um monte de garoto lá, e o cara fala assim, Arthur, tô com um cara aí que parece um cavalo, corre pra caramba, 1,90 m, forte, não sei o que, eu falei, joga a bola aí. Não, Arthur, mas aí tem que trabalhar. Cara, Mário, a gente já sabia, só para terminar essa parte, a gente já sabia na rua quais eram os melhores jogadores, quais eram os melhores da pelada, e a gente já sabia quem tinha a possibilidade de chegar ao profissional ou não. Hoje a gente não sabe mais, porque tu vai lá num campo de grama sintética, pô, até a pelada ficou ruim, cara. A pelada de grama sintética, tu pegar os caras mais novos de 30, 40 anos, eles não sabem mais jogar futebol não, cara. Não. Ficou feio o negócio, cara, acabou, porque é o que eles veem, é o que eles fazem dentro da competição, dentro do dia a dia deles lá. E a gente tinha referências mundiais, tanto fora do Brasil como aqui, de jogadores de qualidade. Verdade. Fala, Mário. Isso é verdade. Lenilson, tem uma... O Arthur falava, ensinou e tal. Aí quando eu falo que o Arthur é que me cobrava, né? Também tem passagem minha com o Arthur, que ele queria saber, e eu também não... Veja bem, quando a gente era juvenil, na época era juvenil hoje do Fluminense, a gente ia correr nas paineiras, sabe? Pô, e quem levava o time do Fluminense eram umas Kombis, né? E eu agora falo, né? Logicamente, não faria, eu cobraria de meu atleta diferente, mas eu subia na traseira da Kombi, cara, porque tinha uma subida, malandro, aquela subida até hoje, se eu ver, eu passo mal. Se eu lembro daquela subida, eu passo mal. Entendeu? E a gente agarrava naquela linha e ia embora. Só que no jogo, eu não sei, cara, eu conseguia me sobressair, eu não sei porquê, o Arthur sempre brincava muito comigo. A gente, quando se junta, o Márcio do Fluminense, eu, o Bernardo, que são, a gente é muito até hoje, e ele fala sempre eu queria saber como é que esse cara conseguia correr se ele não treinava, cara. Eu realmente treinava muito pouco, Lenilson. E o Arthur me cobrava muito disso. Só que ele falava assim, mas como é que eu vou cobrar dele se no campo ele corre? E eu corria realmente bem, entendeu? Porque talvez o que ele falou, a vontade era tanto, né? E você jogar com pessoas boas do lado, aí vou voltar na essência dele, facilita para você, né? Eu tive o prazer de jogar com ele, tive o prazer de jogar com o Pintinho, com o falecido Kleber. São pessoas, né? Eu não digo nem ele pegou. Olha, nós pegamos junto, tive o prazer, cara. Eu ficava olhando para ele, o tal de Dirceu Lopes. Eu peguei esse cara no Fluminense, o Arthur também pegou. Eu falei, cara, tô treinando com o Dirceu Lopes. Um mito dentro, né? De Minas, essas coisas todas. Um dos meus ídolos. Aí você eu costumo dizer que Edu e Dirceu Lopes são aí dos meus vem ídolos. Toda essa situação que hoje não tem mais, né? Sim, eu falei no DC porque eu sabia que ele ia comentar. E eu treinava, quando eu tocava assim,
eu olhava e ficava vendo o cara treinar. Quer dizer, eu falei, cara, eu estou treinando do lado de Seu Lopes, um cara que ia jogar no Mineirão, seleção brasileira, e o cara, ser humano incrível, o Arthur sabe disso, aí um caráter, jogando não era a mesma Mário, coisa, eu tive o prazer também, Ma- talvez, do Givanildo, entendeu? Que são Mário, pessoas só para gente, que ajudaram na nossa formação, eu digo, na minha também, na dele, então... Mário, só para você ter Fala. uma ideia, lembra do time do Fluminense quando nós subimos, Mário? Fala, É Arthur. covardia. Lembra do time do Fluminense quando nós subimos, Fala. Mário? Era uma seleção. Carlos Alberto Torres, Miguel, Edinho, Rodrigues Neto, Pintinho, Paulo César, Rivelino, Gil, Doval, Dirceu Lopes, eu no banco, tinha Mário Sérgio, tinha o Pintinho, é muita gente boa, Kleber, Erivelto. Aí é o que eu estou te falando da essência do futebol. Esses caras nos ensinavam sem falar nada. Você só acompanhando o dia a dia desses caras, você já melhorava como jogador, já melhorava como um especialista da tua posição. Agora, você pega quem de Olha, referência no futebol brasileiro. Sabe o que está acontecendo aqui? Só para terminar essa parte. O Flamengo vai ganhar os campeonatos aqui andando. Que o Flamengo, que tem dinheiro, contratou os melhores jogadores do Brasil e botou lá, fez um senhor elenco. As outras equipes não têm condições de pagar salário mínimo. Aí o que está acontecendo? Essas não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo vai ganhar o campeonato carioca aqui com os pés nas costas. A não ser se acontecer aquele jogo assim, ó. O Flamengo chutou 30 bolas. Aí o Vasco chutou 2, ganhou o jogo. Aí é a casa. E o Flamengo tende a ser tricampeão brasileiro, porque tem o melhor elenco e tem, como o campeonato brasileiro é de regularidade, esse time pode perder um ou outro jogo, mas na maioria dos jogos, por ser regularidade, vai chegar às finais ou vai ganhar o campeonato. Vai ficar sem graça o campeonato, vai ficar sem competitividade, coisas que tinha antigamente. Então, pô, negócio aqui, cara, tá complicado. E a gente que ama isso, eu falei isso pro Lenilson outro dia, o negócio da live aí. Eu amo futebol, eu adoro isso. Eu faço isso aqui com o maior prazer. Eu vou treinar lá com os garotos, com o meu clube, com maior satisfação. Eu não vou triste, chateado, não. E a gente vai vendo que as coisas aqui, se não mudarem, daqui a pouquinho ninguém vem mais atrás de atletas brasileiros, nem comissão técnica brasileira, porque nós não somos uma referência. Aí, Mário. Lenilson, o Ari já entrou e falou de novo. A Ana está falando, mas eu vou falar da situação do Ari entrou de novo, Arthur, e ele fez uma lembrança legal que, para tu ter ideia, Lenilson, a gente só tinha as laranjeiras para treinar, tá? Treinava as categorias todas ali. E o juvenil treinava depois do profissional, né? O Arthur treinava muito mais com o profissional do que eu, que ele já estava... O Arthur é um ano mais velho do que eu, mas independente disso, tinha qualidade para estar ali naquela época. O Rivelino, acabava o treino, o Arthur tá aí, pode falar, que é que o Ari está colocando, ficava sentado para ver o tipo de treinamento que a gente ia fazer, que ele pediu o Pinheiro para entrar no nosso trabalho, Rivelino, só para você ter a essência que era aquele juvenil do Fluminense, que ganhou tudo igual a máquina ganhou, né? São duas situações. O cara pedia para treinar com a gente. É verdade. Arthur tá aí, pode me desmentir se for verdade, mas se for mentira. O cara ficava ali, imagina a gente treinando com a gente. Por quê? Ele falou que foi aprender a bater de direita lá no Fluminense, que o Pinheiro cobrava muito. O Arthur sabe disso, o Pinheiro cobrava. E não interessa que era o Rivelino, não. Fazia a mesma coisa que a gente fazia. Só para você ver, Lenilson, isso aí na história vai passar despercebido, é que eu estou falando.
Quando tá de fora, tu vai lembrando umas coisas. O Ari colocou aí na tela, falei, pô, realmente é verdade. O Rivelino ficava para treinar com o nosso juvenil, né, que hoje seria os juniores da gente. E o Arthur tem uma passagem aí que eu vou pedir para ele contar, aquilo. Um torneio da França, que eles tinham tudo. Foi muito engraçado. Eu tive uma pequena chance, e porque esses caras, ele vai contar esse episódio. Deixa eu contar essa história aí. Deixa eu contar essa história, Ninil. Só para você ver. Ele foi jogar outro torneio, aí você vê como é que o futebol é. Por isso que eu digo, as coisas quando tem que acontecer, acontece e pronto. Eu tenho uma história com o Mário que é muito engraçada. Nós fomos disputar um torneio na França. Aí nós fomos campeões lá, ganhamos de 5-0 do Dinamo de Kiev na final. Aí o pessoal que já estava no profissional, que era o meu caso, Gilson Gênio, outros jogadores lá, ficaram esperando a equipe profissional que ia disputar um torneio em Paris. Isso. Nós estávamos no início. E voltou para cá Mário, Zezé, um monte de jogador que não... eles não estavam esperando uma oportunidade, porque nós éramos mais velhos do que eles. E vieram para cá. Só que teve um torneio em Volta Redonda, que era Volta Redonda, Flamengo, Fluminense, não sei quem, e nós estamos lá esperando o profissional chegar, e o profissional nada de chegar. Aí passou uns 15 dias, 20 dias, o profissional desistiu de ir para o torneio, nós voltamos. Eu tinha sido considerado dos melhores do torneio, ganhei prêmio, essas coisas todas. E eles voltaram para cá. Aí, quando eu cheguei aqui, o Fluminense foi jogar contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, com o Mário no meio-campo, com o número 10, Zezé com o número 11, e eu que tinha ido lá, tinha jogado bem, que tinha que ter essa oportunidade, fiquei na França. Aí, quando cheguei, fui para o banco assistir o jogo, o time jogar. Aí eu falo para os caras assim, quando eu vi o time jogar, eu falei, eu tenho que ir embora, que agora não tem mais vaga para mim. Mário jogando pra caramba, Zezé jogando pra caramba, todo mundo jogando pra caramba. Eu falei, e quando eu te voltar, Rivelino, essas coisas todas, nem no banco eu fico. Então, parece que estava escrito que eu não tinha que ficar no Fluminense naquela época. E uma outra coisa que aconteceu, em 79 eu fui pro Operário. O Operário foi campeão, fui artilheiro do campeonato, fiz uma festa lá. Só que eu estava emprestado pelo Fluminense, eu achei que o Fluminense já queria me trazer de volta. Aí eu vim de férias e o Operário querendo me comprar. Aí eu fui no Fluminense umas 2 vezes para alguém do Fluminense falar assim, não precisa voltar não, tu vai continuar conosco. Nem aí para mim, os caras nem ligaram. Aí eu fui comprado pelo Operário, porque o Fluminense não queria ficar comigo. No dia que eu estou sendo campeão lá pelo Operário, em 1980, o Fluminense está sendo campeão aqui, com todo mundo da categoria de base. Só não tinha Gilberto, que era a minha posição, e Cláudio Adão. O resto, todos os jogadores que jogaram comigo. Aí eu lembro que eu comemorando o título lá do Operário, eu teve uma hora que eu dei vontade de falar assim, eu estou aqui, mas eu queria estar lá com meus amigos que estão sendo campeões hoje com o Fluminense contra o Vasco. Então, tem coisa que parece que está escrita que você não vai participar dela. Mas faz parte do esporte, e eu fiquei muito feliz porque o Fluminense valorizou a base em 1980, por isso que todos esses jogadores que atuaram comigo viraram top de linha e jogaram em grandes clubes do Brasil. Agora, Arthur e Mário, felizmente a gente tem muitos amigos em comuns, né? E amigos que foram grandes jogadores na época que vocês jogaram, né? E todo mundo, quando se refere ao Arthurzinho, se refere como um dos melhores de todos os tempos na posição. E naquela época havia uma disputa na sua posição muito grande no Brasil. Em todos os clubes que você tinha, seja considerados hoje chamados pequenos, mas que naquela época não era, tinham grandes jogadores. E é como você falou, o Brasil sempre fez, e todos os clubes tinham,
E ainda que viesse para cá, para fora, aí continuava tendo e sempre tinha grandes jogos. E quando vocês enfrentavam os times considerados menores ou menos famosos, de que Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, vocês tinham muitas dificuldades. Prova disso é que vocês jogaram num clube que é do meu coração, que é o Bangu, e fizeram uma história belíssima lá, né? Deixa eu te falar, foi bom tu tocar nesse assunto, para você ver como é que nós tínhamos assim, é, formávamos jogadores de excelência. Você tinha nos clubes menores, eu lembro que tinha no Campo Grande o Pingo, tinha a Lulinha, é, no Bangu tinha eu, tinha Mário, no Botafogo tinha Mendonça, tinha Eloy, tinha no América, tinha Ailton Lira, tinha Zenon, tinha Renato Pé Murcho, tinha Sócrates. Cara, esses jogadores de criação, de jogadores que organizavam o time, caramba, parecia que nascia quase que diariamente para o futebol brasileiro, porque nós éramos preparados para isso, treinados para isso. Nós tínhamos conhecimento da posição. Uma coisa que me preocupa muito, eu costumo dizer que tem duas coisas no futebol que você tem que trabalhar quase que diariamente. Fundamentos básicos, passe, cabeceio, drible, domínio, condução de bola, essas coisas todas, e fundamento específico da posição. Cada posição tem a sua, como é que seria? Tem a sua característica, você tem que ter conhecimento do que é necessário dentro daquela posição para você ser um cara de excelência. Se você tiver alguma deficiência na posição que você escolheu como referência, você vai ter dificuldade no futebol. E isso está acabando. Tu não tem mais especialista, tu não tem mais o número 10, tu não tem mais o número 8, tu não tem mais o ponta esquerda, que eles chamam de extremo, não tem mais o ponta direita, não tem mais o atacante finalizador, o atacante que conhece a área, que sabe de costa, de cole salteado, aonde ele está posicionado para finalizar. Aí, quando tem um Cristiano Ronaldo, quando tem um Messi, é uma sumidade, porque acabaram praticamente essas posições. Então, nós temos que voltar a ter, principalmente no nosso futebol brasileiro, fundamentos básicos treinados. Eu costumo dizer que uma das minhas diferenças que eu acho quando eu estou trabalhando, que eu todo dia, antes de começar o trabalho, eu faço 5, 10 minutos de fundamento básico. Por quê? Se eu melhoro a qualidade do meu atleta, consequentemente, ele vai ficar mais preparado para qualquer circunstância do jogo. Agora, se ele não sabe dominar, se ele não sabe passar, se ele não sabe cabecear, se ele não sabe chutar, se ele não sabe driblar, se ele não sabe conduzir uma bola, eu posso ser o melhor técnico taticamente falando, criar qualquer tática especial. Ele não sabe o mínimo necessário, ele não sabe nem as vogais A, E, I, O, U. Como é que eu vou mandar que o cara forme frase? É isso que está acontecendo com o nosso futebol. A gente precisa primeiro dar a eles o mínimo necessário para que eles errem menos. E depois, através disso, ele vai ter confiança. E com essa confiança, ele vai ser diferenciado jogando futebol na posição que ele escolheu. Perfeito. É isso, Mário. Vamos lá. Lenils. O Davi é um treinador, né? Ficamos amigos o Leonilson é um clubezinho que tem aqui em Portugal. Ele ia gostar de ver você trabalhar, entendeu? Ele é da tua filosofia. Então, o que você falou, aqui também em Portugal, Arthur, existe muito treinador, como a gente fala aí, de universidade, tá? Não é porque eu tô aqui que não tá melhor, não. Aqui também tem muito treinador, o Davi sabe disso que eu estou falando, né? Porque a gente está aqui só vai falar. Existe muito treinador, só que aqui eles usam muito a palavra treinador de universidade. É que você pode falar. Não é dizer que a base o cara não trabalha, porque às vezes, e hoje no Brasil nós sabemos que o treinador de base tem medo de perder o emprego dele, já é cobrado dele ser campeão, e no nosso tempo não era assim. É o que você falou, juntava isso tudo para dar essência
e o Pinheiro tinha uma baita dor de cabeça para escalar o time. O Fluminense, o Arthur já era juvenil, é infanto juvenil. O Fluminense foi bicampeão infanto juvenil. Nós tínhamos 6 jogadores canhotos no time. O Faria era da filosofia de jogava para frente também. Éramos 6 jogadores de canhoto. Hoje em dia, às vezes, você conta aí no mínimo um extremo invertido, que é o que eles falam, joga o extremo invertido. O cara só vai ficar fácil você marcar os caras, a não ser que seja um mestre diferenciado. Mas hoje, esse esquema já é definido. Joga com a inversão do lado, para dentro, para cruzar na direção do gol, de repente ninguém cabeceia, a bola tá direto. De fato, eu vejo treinar aqui, entendeu, Arthur? Então, quer dizer, não é que aqui o futebol está muito mais evoluído que o nosso. Volta a falar e você está certo. A essência do trabalho é que pode diferenciar a gente voltar. Vai demorar para mim. Mas aqui nem todos os clubes têm situação de base, que eles chamam de formação. A formação... Fala. É porque esse clube... esse clube, qual eu estava falando que é o Davi, é o Mister, que é o treinador, ele tem a seguinte filosofia, Arthur. Ele trabalha o sênior, a categoria de base, o sub-11, trabalha igual, da mesma forma que é o profissional. Então, o garoto de 11 anos já sabe, de cada categoria que ele vai subindo, como será lá em cima. E ele é muito chato com relação à parte técnica, à parte tática. Ele gosta, ele é um apaixonado pelo futebol brasileiro e pela a qualidade do jogador brasileiro. Tanto que ele trouxe um jogador do Brasil para cá, para a equipe dele, porque é um jogador que rompe, como você falou, ou seja, que usa a habilidade, que usa a qualidade para poder romper. Por quê? Porque aqui nem todos têm essa facilidade, mas é a forma dele trabalhar. Por isso que o Mário está falando isso. Mas é isso que eu estava falando, cara. Tem uma coisa quando também ele fala romper, Arthur, é o entre linhas, tá? É o entre linhas. Romper tem que driblar, Mário. É drible para passar pelos caras. Se é entre linhas, se é romper, se é ultrapassar a primeira marcação, isso aí é conversa fiada. Eu quero ver qualidade. Negócio muito então, rompeu, entre linhas, ultrapassou a marcação, quebrou as linhas, e a bola? Qualidade uma. Olha quem tá aí, Mário. Olha quem tá aí, Mário. Arthur, eu rompi o joelho, meu menisco. O meu menisco Luiz. Aí o Arthur, palavrão entrando aí. Luiz Henrique, mandando um abraço. Eu estou dizendo que o romper, quando a gente fala... Deixa eu falar um negocinho. Eu rompi o menisco. Deixa eu falar um negocinho, Mário. Eu acho importante. Tem uma coisa no futebol que tem que acabar, mas não vai acabar. Eu discordo. Primeiro, eu quero saber por que o cara se forma em educação física e fica apto a trabalhar em categoria de base. Categoria de base tinha que ser profissionais de alta qualidade, de alta competência, de alta experiência. Ele é formador de um atleta que pode ter uma carreira de 10, 15 anos. E ele tem que ser exemplo de tudo. Você não pode só entender da parte tática, da parte fisiológica, da parte física, da parte emocional, psicológica. Você tem que dar para ele os exemplos que você teve como atleta de futebol. Dizer assim, não vai por aqui porque aqui eu errei, aqui deu certo, a probabilidade de você conseguir por aqui é maior. E quem é que vai dar esse exemplo para ele? É um cara que se formou. Tu já viu, vamos lá, tu já viu o cara se formar em odontologia e virar professor de quem está começando? Hein? Não. Como é que é isso, Mário? Eu vou me formar em odontologia. A partir de agora, todos os garotos que estão começando, venha que eu vou ensinar a melhor maneira de você cuidar dos dentes das pessoas. Como é que é isso? Só no futebol que acontece isso. Ali tinha que ser os caras mais experientes, os caras mais competentes,
que tem mostrado a sua capacidade ao longo da vida, porque ele não vai servir só de referência, ensinando fundamento, ensinando a parte específica da posição, ensinando... Ei, tem coisas que só quem jogou, por isso que eu digo que categoria de base tinha que estar na mão de profissionais. Primeiro que jogou, e segundo, profissionais altamente capazes, com a parte didática, com a parte, sabe, de conhecimento e até de experiência para passar para os atletas. Eles têm que ter uma referência. Você não vive na tua vida sem ter referência reais. Aí o jogador fala para o treinador assim, vem cá, professor, quando eu entro no Maracanã, que tem 120 mil pessoas, o senhor sentiu alguma coisa? Ele falou, nunca joguei no Maracanã. Aí, professor, se eu for vaiado, o que eu faço? Não sei, meu filho, eu nunca fui vaiado. Eu já fui xingado, vaiado, apedrejado. Aí eu vou falar, não toma atitude nenhuma, não. Fica quieto, finge que não vê. A vida, cara, você tem que dar para essas pessoas o melhor dos profissionais. Não estou dizendo que é você, sou eu, é o Lenilson, não. Tem que ser cara que tem um histórico de vida também para passar para esse cara, falar assim, ó, eu já passei dificuldade na vida, eu não tinha dinheiro da passagem, eu não tinha condições de comer legal, de uma nutricionista, não sei o quê, e eu fiz isso, assim, para conseguir chegar onde vocês querem. E aí? Olha só, o Lenilson, fala para a Ana que nós já temos um cara na política, é o Delei, então não precisa mais dois, é o Delei que é o político nosso. Delei é nosso político, Ana, fica tranquila. Agora, Arthur, Arthur e Mário. Arthur e Mário. O Arthur falou uma coisa... Não, mas o Arthur falou... Não. Oi, Mário. Fala. O Arthur falou uma coisa fundamental, que é a mais pura verdade. Hoje você não tem mais um jogador de qualidade. Você criou o brucutu, né? Você tem, por conta de, infelizmente, não falando mal do profissional em si, daquele que estudou, né? Não falando mal. Mas é como você diz, ele não viveu, ele não sentiu na pele, ele nunca foi xingado, ele nunca entrou no Maracanã lotado. E o que acontece? Na época de vocês, quem comandava a base eram ex-jogadores de futebol. Aqueles que viveram e que poderiam passar coisas para vocês. Nilson, olha só. Diga. Uma coisa para deixar bem clara. Estudar é importantíssimo. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que se atualizar e todo mundo tem que se preparar cada vez mais. Só que eu costumo dizer que categoria de base não é só isso. Não adianta eu ter me formado em educação física e ser professor de garotos que eu ainda não tenho histórico no futebol para passar para eles. E isso aí é fundamental. Agora, não deixe de estudar, não deixe de se preparar, não deixe de ler, não deixe de acompanhar tudo que está acontecendo no futebol, porque as coisas estão mudando. Só que tem determinadas coisas, por mais que mude, você tem que ter os profissionais adequados para certas situações. E avisar a menina aí que eu não tenho a mínima pretensão de ser político. A minha maneira de falar, assim mesmo, eu sou entusiasmado, eu dou muita ênfase naquilo que eu acredito, e às vezes parece que eu estou brigando, não estou brigando, não. Eu estou meio entusiasmado com o que falo. Mas é pelo contrário, ela se identificou com você, porque ela é braba assim. Mas eu já falei para ela que Lenilson, olha só, teve a passagem minha com o Arthur, por exemplo, nos anos 80, para você entender, né? Hoje é inadmissível talvez acontecer isso. Jogou, acho que foi Bangu e América, se não me engano, Arthur. Foi Bangu a preliminar, se eu não me engano, foi Vasco, não sei se foi Vasco e Fluminense. Acho que o Botafogo, foram dois times grandes na preliminar de Bangu e América. Vasco e Fluminense e jogo de fundo, América e Bangu, nos anos 80. Só para você entender de todo o assunto que o Arthur puxou aí, você ia lá na Rua Bariri, olha, pô,
resumir. Você tinha que ir lá na São Cristóvão, difícil ganhar. Antigamente a gente jogava lá, Olaria no Olaria, São Cristóvão no São Cristóvão, então, e tinha ganhado os caras. Aí naqueles anos 80, e você tem esse time que eu guardo muito, que é a recordação que eu tenho, que eu consegui fazer um meio-campo bom e eles me ajudaram muito, Israel e Arthur. O maior talvez fosse eu e Israel, em 68. Olha o meio-campo. 1,68, 1,70 Israel, Arthur 1,60, não sei, 6. Para você ver, não tinha o tamanho, tinha qualidade, o respeito que as pessoas... Porque senão... O 62, para você ver. Tanto é que no Vasco nós fomos apelidados, né? Os 7 anões e a Branca de Neve era o Roberto, que era o autor. A gente tinha Mauricinho, Arthurzinho, Giovanni, Mário, Mauricinho, quer dizer, Pires, eram os 7 anões e a Branca de Neve, que era o Roberto. Branca de Neve no sentido, mas né, Roberto era o grandão. Então, isso tudo prova que não é o tamanho, não é nada, é a qualidade que você impõe. Agora, se você pega jogador, como ele falou, que no treino te ajudava, né? Estava treinando ali, eu estava vendo o cara treinar, falei, pô, o cara fazia fácil. As coisas difíceis ele fazia fazer fácil. Eu cito o Dirceu Lopes também, ação grave, difícil ele fazia fácil. Então, o que o Arthur falou, né? Que ele, né? Eu vi o Pintinho na época, que hoje seria, né, o trinco aqui na Europa, Arthur, o volante chama de trinco, né, o primeiro volante. Pô, o Pintinho nos anos 80 já jogava moderno. Era um volante que era na frente fazer gol, tá coisa que vai falar. Pessoa de fazer gol no Fluminense, parecia de trás. Quer dizer, e essas essências todas foram perdidas ao longo. E hoje em dia tem uma coisa, Arthur, dentro dos clubes, eu digo isso que eu trabalhei na base do Fluminense, você sabe disso, que já tem empresas dentro das bases. Não só tem o clube, a entidade, existe empresa tomando conta. Aí fica difícil para você trabalhar, porque de repente você tem que colocar o cara lá, porque a gente vai tentar vender ele, está vindo o sheik, não sei de quê, está vindo o empresário da Europa ver o cara. Isso acontece muito, Arthur. Estou dizendo, principalmente quando eu trabalhei no Fluminense lá. Não é o caso que tem casos que você não... Né, eu saí do Fluminense um pouquinho brigado com os caras por não aceitar muitas coisas. Mas existe, hoje, está muito mais difícil, porque eles já estão dentro dos clubes, existem empresários já tomando conta de jogador de 12 anos, 13 anos. Então fica difícil você conseguir. Mário. O clube, quando vai negociar, eu vou dar outro exemplo. O Alan e o Maicon. O Alan e o Maicon no Fluminense foram campeão brasileiro. Eu estava lá com o Muricy. O Fluminense talvez não levou um tostão do Alan, porque a aposta tiveram que liberar o Alan faltando 4 jogos do campeonato, e o Fluminense não pôde fazer nada. Ele já tinha fatiado o Alan todo. Só para entender. Mário, então hoje é muito mais difícil do que antigamente. Jogamos as finais com um patrocinador. Hoje você tem a camisa, no mínimo 5 patrocinadores. Mário, entendeu? Sabe o que então eu acho? Fica complicado hoje em dia. Fala tu. Olha só, futebol virou um grande negócio, isso que me preocupa. As pessoas não estão mais preocupadas com vitórias esportivas. Elas estão preocupadas com a receita, qual é o lucro, o que vai dar. Vamos lá. O Fluminense vendeu jogador pra caramba. O Santos vendeu jogador pra caramba. O Vasco vendeu jogador pra caramba. O Botafogo vendeu jogador pra caramba. Eles estão sem dinheiro e sem jogador, cara. Como é que é isso? Como é que é isso? O Santos está devendo horrores. O Botafogo deve 1 bilhão de reais. O Vasco deve 1 bilhão de reais. E como é que... Aí tu fala assim, e a disputa esportiva?
O cara torce pro Vasco, pro Flamengo, pro Botafogo, pelo Santos, são pelas vitórias, pelos títulos que eles conquistaram, cara. Senão o cara ia torcer pro São Cristóvão, pro Olaria, pro Botafogo. Os caras estão preocupados se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo no final do ano. Eles não têm que estar preocupados com isso. Eles têm que estar preocupados com a condição esportiva do futebol. E, consequentemente, quando esses jogadores chegarem lá há 26 anos, 27 anos, se eles ganharem títulos, eles tiverem conquista, essas coisas todas, eles vão valer muito mais. O cara está preocupado em vender um jogador de 15, 16, 17 anos para sobreviver. Só que, não posso falar, eles sobrevivem, particularmente. Os clubes estão a cada vez mais à míngua, sem condições nenhuma de sobreviver. E os caras estão ganhando dinheiro. Você sabe como é que é o futebol. Eu não estou jogando diretamente para alguém. O futebol está assim. Tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente em condições boas e os clubes cada vez mais falidos. Eu estava comparando o seguinte hoje, presta atenção. O Vasco e o Botafogo, se não tivesse torcida, Mário, ia virar time pequeno como Bangu, como América, como Olaria, como Campo Grande, essas coisas todas. Como é que você consegue dever 1 bilhão? Tua firma já tinha falido, cara, já tinham fechado. Não fecha por causa da torcida. E aí não se forma time bons, não tem condições financeiras e vende toda hora e não sobra dinheiro. Mas aí vai dentro daquilo que o Mário falou, né? Pelo simples fato de você já ter o clube fatiado nas mãos das empresas. O dinheiro já está comprometido, Exatamente. Tá comprometido, Mário? Quer que eu te diga uma coisa? Vou falar outra coisa aqui que às vezes me compromete. Ninguém é bobo, não, Mário. Ninguém é bobo, não. Os caras não são bobos, não. Aí a gente fala assim, porra, mas o dirigente do futebol não está vendo que isso daí não é um negócio legal? Claro que ele está vendo, eles são tão inteligentes quanto qualquer pessoa. E sabe administrar bem. Se o clube está falido, eles não estão preocupados com o clube falido. É por aí. Arthur, sim, agora vamos falar um pouco. Concordo. Vamos falar um pouco. Lenilson, você sabe que o Arthur participa. Fala, Mário. Não, pode falar. O que foi? Não, eu ia falar um pouquinho do participou muito do seriado do Tô Castor, né? Eu acho que foi uma série legal aí que lançaram, né? E o Arthur participou muito. E eu, por acaso, vi, né? Eu vi e me vi, né? Que eu também apareci em alguns pontos ali. Eu achei interessantíssimo a cara do Arthur olhando no iPad a declaração do Wright, entendeu? Ele fala, esse cara tá maluco. Entendeu? Achei muito engraçado aquilo, ficou legal aquilo. Mas o Wright está de brincadeira. Mário, você venda. Olha só. Hoje você venda. Eu não vi. Eu não vi aquela entrevista na você época. Seria campeão. Se eu tivesse visto aquela entrevista na época, eu detonava ele. Você seria campeão carioca se tivesse o VAR? Pô, com certeza teríamos ganho aquele campeonato. E outra coisa, já te falei isso. Eu ganhei alguns títulos como atleta e ganhei alguns VAR, a gente seria campeão. Ô, Mário, eu ganhei alguns títulos como atleta e ganhei alguns títulos como treinador. Agora, eu trocaria todos os meus títulos que eu tive como atleta pelo campeonato pelo Bangu. Sabe por quê? Chegar com o Bangu na final, você tem que ser muito competente, tem que ter o psicológico muito bem preparado, porque você jogava contra tudo e contra todos. E perder por um erro de arbitragem nos deixa muito indignados, e esse hábito dizer que não deu pênalti por outras circunstâncias. Isso aí é uma covardia e é uma falta de escrúpulo de uma pessoa que deveria ter assumido o erro que ele teve. E ele foi infeliz ao dizer ainda que
Aí, se eu tivesse marcado, quem garante que ele ia fazer o gol? Não existe isso, igual uma coisa É, dessa. Tá aí, Mário? passar a responsabilidade para os Não, é outros e tirar verdade. dele. Exatamente. Deu ruim aí, Mário? Mário? Não, eu quis citar esse fato, porque na época também Agora sim. eu fui expulso, né? Não sabe que, né? Pelo menos aparece meu nome lá. Eu expulso mais 6, 7 por aí. Eu acho que o Arthur também deve ter. Oi, melhorou? É meu Melhorou. fone aqui, eu estou trocando aqui, Lenilson, meu fone. Agora tá Vai me melhor, escutando? Mário. Tô te escutando bem. Melhorou. Tá me escutando? Tô. Meu Tô te fone. Eu vou escutando. trocar o fone. Ok. O, o Lenilson. Tá me escutando bem? Eu. Tá me escutando bem? Estamos sim, estamos te escutando. Ah, Agora tá tá. legal. Até para deixar claro para o pessoal da Ah, o live fone, aí, eu acho que o fone tava meio ruim, por isso que eu tô. até Se para tá legal, deixar pode falar. claro Não, aí já para o falou, o pessoal. Arthur já Calma, falou tudo. Eu deixa, eu- também acredito que tá na saindo altura aí, eu Mar. tivesse escutado a entrevista do Raio. Diga, Arthur. Peraí, Mário, que ele vai falar. Fugiu, Fala, Mar. Arthur. É, só para deixar claro aí, Lenilson, para as pessoas falarem, pô, o cara veio aqui para falar a história dele futebolística e está tocando muito em assuntos do futebol. Eu prefiro falar de futebol para ver se a gente ainda consegue mudar o nosso Espera aí. destino, a nossa trajetória, do que ficar falando da minha história futebolística, tanto como atleta como técnico. Eu acho que a história foi feita, graças Estou a te Deus. escutando. Eu sou muito feliz por ter feito essa história, mas eu acho que o assunto mais preponderante e o assunto que tem que nos mobilizar mais, principalmente nós brasileiros aqui, que vivemos desse esporte, que é o futebol, é sobre isso. De nós voltarmos à nossa essência, de voltarmos a sermos protagonistas, porque cada dia que passa, nós estamos mais longe das conquistas que outrora nos fez profissional desse esporte e viver disso desde garoto. Eu costumo dizer que esse esporte me deu tudo que eu tenho em relação, não só coisas materiais, mas em relação à minha vida, ter sido de uma trajetória límpida, né? Eu tenho que agradecer muito o futebol, porque ele fez com que eu virasse um homem melhor, porque você desde cedo aprende princípios que o esporte, né? E o futebol te dá muito disso, princípios para o resto da vida. E você, desde Verdade. cedo, aprende a apanhar, a perder, a ganhar, a chorar, a sofrer, a rir, de um dia para o outro, e tem que estar acostumado para isso, para as sequelas da vida, entendeu? Mas, Arthur, deixa eu te dizer uma coisa aqui simples. Esse Sim. programa aqui, cara, o homenageado é você. A gente está aqui, eu, por exemplo, e o Mário, eu estou aqui para me deliciar, para poder escutar o que você tem para dizer. Seja histórias passadas suas, ou seja, suas opiniões Tá, e vida. suas Certíssimo. direções daquilo que você vive. Porque aqui eu acredito que, de alguma forma, em algum momento, quem precisa e necessita crescer na vida e no futebol, no esporte, vai ter oportunidade de ouvir o que você está dizendo agora. Eu, particularmente, Arthur, eu não fui um grande jogador. Eu tive a oportunidade de jogar com o Mário, joguei em alguns lugares, mas eu tive o privilégio de conviver com vocês, de estar perto, de ver, sabe, de saber de fato, de verdade, da história de vocês. Então, eu sou um privilegiado, porque eu vivi no meio dos melhores. Eu vivi com os melhores. Você, Zico, Edu, Mário, Duílio. Olha as pessoas que eu tenho amizade, olha as pessoas que eu convivi. Gaúcho, Carlos Roberto. Olha as pessoas que são meus amigos, sabe? Então, eu sou um privilegiado.
E aqui é para isso, para que você possa falar, para que a gente possa aprender e outras pessoas também. Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado nesse esporte. Eu consegui jogar em grandes equipes como atleta e consegui trabalhar em grandes equipes também como técnico. E tive a felicidade, eu costumo dizer, você ganhar um título no futebol já é uma coisa marcante. E se você tiver várias conquistas, é porque Deus te protege muito, porque é muito difícil. É um esporte muito competitivo e um esporte que eu já vi craques, eu já vi jogadores extremamente profissionais, altamente qualificados, não ter o sabor, né, de uma conquista. E isso me deixa muito agradecido, eu tenho uma gratidão a Deus muito por isso. Eu tinha tudo para não ser jogador de futebol. 1,62 m, 56 quilos, jogando profissionalmente. E ainda jogando de meia ponta de lança, que é uma posição que você tem que entrar na área, tem que tentar fazer coisas diferentes, ser criativo, e eu acho que isso que me deixa gratificado. Deus ter me dado esse dom e me ajudado a virar um profissional, graças a Deus, aí sem falta modéstia, de excelência, que fez histórias em alguns lugares e marcou tua passagem aqui na Terra como um profissional de alto nível. Arthur, Mário, a gente está para terminar aqui e eu queria que o Arthur pudesse falar um pouco do projeto do seu centro de treinamento, falasse um pouco mais detalhado sobre isso. Arthur, te fazer uma pergunta. Na tua carreira, fazer uma perguntinha. Fugiu. Não estou ouvindo. Fala, Mário. Fugiu, Mário. Arthur. Congelou o Mário, hein? O Lenilson perguntou para você falar... Não, ele não escutou, Lenilson. Para você falar um pouco do teu projeto. Não, legal. Acho que congelou. Arthur, está me escutando? Arthur? Agora estou. Lenilson, faz a pergunta a você, para ver se ele consegue escutar. Tá me escutando, Arthur? Tô, Lenilson. Lenilson, então, tá me escutando? Eu queria que... Tô te escutando bem, tô te escutando, perguntou para você... Eu queria que você falasse um pouco do projeto, então, mais especificamente do projeto. Faz a pergunta para ele. Deixa eu falar. Você. Eu já conversei sobre isso no início, era um sonho que eu tinha, eu costumo dizer que eu realizei alguns sonhos, e agora, no final de carreira, eu quero passar esse meu conhecimento e formar atletas e cidadãos qualificados. Eu quero pessoas do bem e, consequentemente, atletas também diferenciados. E eu sempre tive um sonho de ter um clube meu, com a minha essência, com a minha metodologia, com a minha filosofia, com o meu conceito de futebol, com a minha característica até de profissional, para que eles vencessem nessa profissão, mas de uma forma correta, lícita, de uma forma com princípios, com ética, com correção. E é isso que eu passo quase que diariamente para eles. Eu tenho um clube federado aqui no Rio de Janeiro, que é da Série C do Campeonato Carioca, é César, ou então, agora está mudando o nome, Centro de Futebol Artuzinho. Esse clube é registrado pela CBF, esse clube é oficial. Não sei se vocês sabem, hoje em dia não existe direito econômico para pessoa física, então todos que têm direito econômico ou direito federativo vão ter que procurar clubes para que esse jogador realmente esteja sob a tua tutela. E é isso que eu resolvi fazer. E eu estou nisso desde 2018, só que essa pandemia nos deu uma parada
muito grande nesse ano. Para vocês terem uma ideia, em um ano de trabalho, eu já tinha colocado 12 jogadores em clubes. Clubes como Madureira, clubes como Boa Vista, clube como Vasco, clube como Vitória, clube como Goiânia, jogador na Suécia, jogador em Portugal, a gente estava distribuindo esses jogadores. Só que essa pandemia fez com que nós parássemos e agora voltamos. Em 1º de março, estamos voltando a treinar. Eu treino no CFZ do Zico, de segunda a sexta-feira, de 10 ao meio-dia. Nós estamos treinando lá. E tentando criar, transformar esses jogadores em jogadores do futebol brasileiro, com essência do futebol brasileiro, com DNA do futebol brasileiro. Eles levam bronca quase que diariamente para serem ousados, para serem criativos, para serem dribladores, para serem diferentes, para fazer algo que seja também um colírio para os olhos de quem está assistindo. Eu não concebo futebol brucutu, eu não concebo futebol com disposição. Eu quero técnica, eu quero habilidade, eu quero criatividade. E peço a eles diariamente para que eles tenham esse tipo de atitude. Eu quero, se Deus quiser, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá quantos anos, mas quando entrar um jogador desse no mercado com uma equipe qualificada, vocês vão ver que ele é um jogador preparado em todos os fundamentos, jogador preparado em fundamentos específicos da posição e jogador preparado em termos emocionais, preparado sem vaidade, sem máscara, sem se achar. Eu quero um jogador, na essência da palavra, um jogador completo, bom jogador, mas muito melhor ainda como homem, como cidadão. E eu espero que isso aconteça, porque era o meu sonho e eu estou praticamente parando a minha profissão. Eu tenho 8 títulos como treinador, tenho 17 finais, ganhei vários títulos importantes, mas agora resolvi revelar jogadores para o mundo inteiro. E agradeço essa oportunidade de você, Lenilson Mário, para mostrar o nosso trabalho e, se Deus quiser, daqui a algum tempo, aparecer parceria, ou do Brasil ou do exterior, para que a gente pegue essa matéria-prima, esses atletas qualificados, e colocar no mercado e fazer desse futebol nosso, desse clube, um clube também, como diria, além disso, formador de homens também. Eu estou fazendo também um senhor projeto social, e esse projeto social faz com que esses garotos saiam das suas casas, saiam das dificuldades e trabalhem no dia a dia ali, tentando não só jogar futebol, mas ter uma vida melhor na sequência. Boa, Arthur. Arthur, muito bom tudo que você passou. Como é que faz para poder chegar até você? Por exemplo, você está falando aqui sobre que de repente tem interesse em parceria, essas coisas todas. Como faz para poder te encontrar? Para falar com você, como é que tem que fazer? A gente tem um site, cfa.com, tá? CFA.com. CFA.com, Centro de Futebol Arthurzinho.com. Aí você entrando no site, ali tem todas as informações do clube. E o clube é clube, como é que eu diria? Clube empresa, não é um clube associativo. Perfeito. Eu sou o presidente, eu sou o técnico, eu que respondo por qualquer situação em relação ao clube. Então, a gente está esperando que uma oportunidade apareça, principalmente de clubes europeus. Eu queria muito ter a oportunidade de trabalhar aqui para enviar jogadores para a Europa, para clubes europeus de excelência que queira ter jogadores com as características do futebol brasileiro. Se a gente conseguir isso, eu estou realizando mais um sonho e estou realizando também o sonho dos garotos que vêm aqui diariamente para trabalhar e conseguirem entrar no futebol profissional. Maravilha. Mário, suas considerações, Mário. Não, consideração nada, foi um prazer falar com o Arthur, de vez em quando nós falamos, né? Como ele disse,
mas eu acho que foi um debate legal. Ele colocou algumas coisas que é importante, que às vezes a gente sempre falava, sempre nós dois batendo, mas eu acho importante o Arthur colocar dessa maneira, né? Porque é mais um ex-atleta, né? Uma pessoa que viveu dentro e fora do campo também agora, como ele está fazendo. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar participando com você mais uma vez, Lenilson, com o Arthur, que é um amigo que o futebol me deu, um irmão que eu ganhei no futebol, e que ele continue nessa sua trajetória, que consiga mais esse degrau que ele está sonhando a ter, que eu acho que vai, depois dessa pandemia, as coisas poderão acontecer. Agora, infelizmente, estamos todo mundo atravessado, agarrado, mas eu tenho certeza que isso vai dar bons frutos para o Arthurzinho. Um abração, fiquem com Deus aí, o Lenilson, a Ana, o Luiz Henrique, o Falaão, né? Um abração para ele também. E para você, Arthur, tudo de bom aí na sua nova caminhada, e a gente vai tentar dar uma ajuda. Gente, mais uma vez eu tive a oportunidade de receber pessoas maravilhosas, hoje recebendo um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, quem viu e quem sabe o talento que esse cara tem. Travou ou falou? Não, falou, Mário. Falou. E tendo aqui hoje a oportunidade dele vir aqui e externar tudo aquilo que ele tem de conhecimento, toda a indignação, mas a indignação boa, para poder nos passar coisas boas. Quisera todas as pessoas se indignassem para poder passar informações e coisas importantes para o nosso crescimento. E foi isso que o Arthurzinho veio aqui fazer com a gente hoje, nos dando esse privilégio, essa honra. E eu tenho certeza que esse projeto que ele tem, com essa vontade, com esse desejo de botar isso em prática, isso vai acontecer e já já ele vai estar recebendo uma mensagem de alguém para poder estar conversando a respeito, fazer uma parceria, porque quem conhece, quem sabe do trabalho que ele tem hoje com esse projeto dele, que é um projeto de qualidade e de pessoas que vão de fato, de verdade se tornar não só jogadores, mas cidadãos também. Arthur, muito obrigado, que Deus te abençoe, muito boa sorte e conte conosco. E um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima terça-feira.